Olá, olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa Olá, tarde. Oi, tudo Vitor, bom, tudo bom? Mônica? Tudo bom Essa é aí a com você? Andressa, ó. E Oi, aí, Nossa aluna. Bia? Andressa, tudo E aí, bom? tudo jóia? Quanto tempo, né? Puxa vida, hein? Que saudade de você, que saudade de te encontrar nos congressos. Quando será Acabaram que a com gente os vai se nossos encontrar de congressos, novo? não Pois é? é, Não pois tem mais, é, mais só BEP presencial para a gente se encontrar, né, Vitor? pois é. Mas em breve, se Deus quiser, logo, logo tudo vai passar e a gente vai estar junto novamente, né? É, vai passar. Essa é a minha última pergunta para você. Ah, ah, a gente tem que ter esperança, né? A esperança não é a última que morre, então vamos torcer para que de fato isso ocorra em breve, né? O mais breve Então, possível. e esperança embasada em ciência, que é a sua resposta aí, então eu já vou ficar mais Sim, tranquila. ah, sim, com certeza. Vitor, muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite. A Andressa é a nossa aluna do projeto de extensão da odontologia médica da UERJ, então ela vai me ajudar aqui a conduzir aí essa entrevista para você contar para a gente tudo sobre Covid, sobre a odontologia na COVID, com o Covid, como é que a gente faz a biossegurança, quais são os protocolos. Então, assim, obrigada pela sua disponibilidade, tá, Vitor? A Andressa também agradece, né, Andressa? Com certeza, é uma honra ter o senhor aqui. Com certeza vai ser É, incrível. Muito obrigada. Deus, eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui hoje com vocês, falando de alguma coisa tão importante. A gente tem trabalhado bastante a respeito de biossegurança, a respeito de como proteger a classe odontológica, como proteger os nossos pacientes. E, de fato, hoje eu estava conversando com a professora Mônica, falei, Mônica, você se importa se eu fizer a gravação, a participar da live com vocês lá da clínica da pós-graduação aqui da faculdade? Porque eu tenho umas novidades para mostrar para vocês daqui a pouco. Então, ela topou e eu acho que é legal também nós mostrarmos um pouquinho do que a gente tem feito e também sido referência aí para várias outras instituições e para vários outros colegas. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço muito essa oportunidade para orientar e ajudar ainda mais os nossos colegas. Obrigada, Vitor. Alguém escreveu aqui que você é sumidade em biossegurança. E a gente assina embaixo, né? São os amigos, os Verdade. amigos, os amigos. Muito obrigada. Então, Vitor, eu queria começar te perguntando um pouquinho sobre a sua formação. Que você contasse, que dividisse com as pessoas que estão aqui assistindo. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Você é dentista? Conta mais. Sim, eu sou graduado em odontologia aqui pela São Leopoldo Mandic, de Campinas. Eu fiz mestrado em patologia bucal, também aqui na Faculdade de São Leopoldo Mandic. E fiz também doutorado, mas eu fiz na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, também aqui em Campinas. Aí quando eu terminei de fazer mestrado e doutorado, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de pós-doutoramento, né? Um pós-doutorado também na área de patologia aqui na São Leopoldo. E eu faço parte do grupo, do corpo docente 40 horas aqui da São Leopoldo desde 2015. Como eu disse, minha área de formação sempre na área de patologia, sou patologista, um dos patologistas do nosso serviço aqui, a gente tem um serviço que você também conhece, né, Mônica? E que a gente presta serviço para o Brasil inteiro de forma gratuita. E também sou, na graduação, eu leciono na disciplina de microbiologia, estomatologia e bioestatística. E a microbiologia, ela, muitas vezes as pessoas falam, nossa, Vitor, mas o que tem a ver a patologia com microbiologia, né? A patologia eu sempre vejo como se fosse o tronco de uma árvore. E um dos ramos da patologia é a microbiologia, então tem tudo a ver. E nesse momento de pandemia e nesse período de muitas dúvidas, eu faço parte do grupo da Comissão de Biossegurança aqui da São Leopoldo Mandic, e nós vimos que nós tínhamos muito a acrescentar, muito a agregar nas decisões que a escola estava tomando. Então, por isso, nós, nós nos jogamos aí nessa parte de microbiologia, que é apaixonante, que é uma paixão que eu tinha, mas era uma paixão individual e que depois acho que a gente conseguiu compartilhar a todos essa, além dessa paixão, essa importância, né? Então, contei brevemente como que é a minha formação, minha área de formação, e também já explicando também como que a microbiologia e a biossegurança também agregaram a minha formação. Ai, obrigada, Vitor. Então, situa a gente aí, né?
Eu lembro que eu estava em casa em dezembro de 2019, vendo jornal perto da época do Natal, e eu lembro, nossa, um vírus, coitado, né, dessa população afetada por esse vírus, num lugar tão distante daqui do Brasil. E eu fui completamente ingênua, né, naquele momento de pensar que aquilo dali era em Wuhan, ia ficar lá, e mal a gente sabia que ia transformar as nossas vidas, né? E como demorou, mesmo no mundo globalizado, em pleno século XXI, como isso demorou para de fato ser sinalizado pelos governantes que isso era muito sério, né? Eu também fui igual, acho que como você, ou como nós, e eu também me incluo nessa, tivemos essa ingenuidade de pensar que primeiro estava longe, e segundo que isso passaria rápido. Eu tinha a ignorância de pensar que passaria daqui 2 semanas ou um mês no máximo, depois do lockdown lá em março, no final de março. Mas foi interessante que lá em fevereiro a gente teve uma reunião aqui na faculdade e nem se falava tanto de pandemia aqui no Brasil. Né? Não se Uhum. tinha essa. E a gente fez um grupo rápido e foi gerado um material para os cirurgiões dentistas naquela época, fevereiro de 2020. Sobre E foi biossegurança. sobre biossegurança e sobre esse vírus, sobre o que se sabia até o momento sobre vírus. E esse material, eu acredito que foi o primeiro material na área da odontologia para a nossa classe, para orientar os profissionais a se protegerem. Só que com pouquíssimas informações que a gente tinha até então. Porque a informação era muito voltada ou para a equipe médica ou para a equipe de enfermagem. E a gente percebeu que não tinha para a nossa classe, para a odontologia. Então, nossa instituição fez esse material e disponibilizou para o Brasil todo. Aí, depois disso, tantas coisas aconteceram. A gente começou a ver várias outras demandas, várias outras dificuldades. Por exemplo, até então, as pessoas não sabiam utilizar adequadamente o equipamento de proteção respiratória, ou a PFF2 e N95, que hoje já faz parte da nossa rotina. É inimaginável a gente atender um paciente hoje, em plena pandemia, sem o uso do respirador de forma adequada. Então, Você nós acha que fizemos. antes a gente deveria ter usado também esse tempo todo antes? Se a gente pensar em tuberculose. Olha, Mônica, se eu tivesse sido orientado na minha época de estudante, que existiam esses equipamentos de proteção respiratória e também a gente tivesse métodos como a gente depois conseguiu validar e mostrar como o ambiente é contaminado, eu acredito que nós estaríamos usando isso de forma rotineira antes mesmo desse boom. Então, como tudo na vida tiveram os problemas, mas também tiveram os benefícios que a pandemia Claro. nos trouxe. E a odontologia ela sempre foi muito bem vista do ponto de vista de biossegurança, né? Nós, Uhum. dentistas, de todo modo, nós sempre tivemos um cuidado importante, sempre utilizamos adequadamente esterilização, sempre utilizamos os equipamentos de proteção individual. E claro que durante a pandemia, nós tivemos uma atualização. Eu gosto de dizer que é uma atualização. Porque o respirador já existia, então só que agora a gente só difundiu o uso dele. Uhum. Então, acho que foram medidas que hoje já faz parte do nosso cotidiano. Quem diria que a gente ia se acostumar com isso? Mas eu acho que é isso que a gente tem aprendido e de forma contínua também, né? Eu fico pensando, né? Da mesma forma que num momento na odontologia a gente não pegou isso, né? Mas no momento na odontologia não se usou luva, né? Exato. Eu fico pensando que a gente, né, os dentistas que estão sendo formados agora vão falar como que se atendia na odontologia sem a máscara ideal, né? A Sim, N95, né? Como se fosse um absurdo, igual a gente pensar como se sim, atendia sem sim. luva, Sim, sim, né? exato. E hoje você se sentiria à vontade de atender um paciente só usando sua máscara Não, cirúrgica? não, não Né? tem como, né? É Eu acho aquilo. que isso é para sempre. E eu acho que assim, hoje a gente não pode negar ignorância. Então, antes a gente falava, eu não uso porque não é importante, eu não uso porque eu não sabia. Hoje, se você vê qualquer meio de comunicação, fala da importância e do uso adequado dos respiradores. Então, também isso foi muito gratificante e tem sido muito bom também de ver a preocupação dos profissionais para se protegerem mais. E teve tanta coisa que aconteceu durante esse 1 ano, quase 2 anos de pandemia,
Se a gente for lembrar, lembra quanto custava um respirador logo no boom da pandemia, lá por março, abril, que as pessoas começaram a comercializar e vender a preço de ouro esses Exatamente. respiradores? E aí se reutilizava, se não se reutilizava, como que tinha que fazer? Então tudo isso a gente participou juntos e ajudando a orientar adequadamente os nossos colegas. Então aproveita e conta aí pra gente como é que é o uso desses respiradores, que até o momento eu falava máscara N95, nem traduzia para o português. Já estou Então, aprendendo com você. mas é porque assim, antes, não é errado você falar máscara N95, mas também talvez o termo mais adequado seria usar o termo respirador. O respirador é um equipamento de proteção respiratória, como um EPI. Já a máscara cirúrgica, ela tem uma barreira de proteção, só que ela não protege contra aerossóis. Por isso que é importante a gente utilizar no meio odontológico. Durante o atendimento odontológico, a gente gera gotículas aerossóis de forma apenas o fato de abrir a boca de um paciente já está gerando gotículas aerossóis. E essas gotículas aerossóis ficam no ambiente, ficam nesse ambiente aqui, ó. Olha o tamanho dessa clínica. Essa clínica a gente tem 12 cadeiras. Essas 12 cadeiras funcionando. Imagina, antigamente eram 12 pacientes sendo atendidos ao mesmo tempo. Imagina essa nuvem de micro-organismos e de aerossóis que eram gerados. E a gente respirando isso. É claro que a gente tem o nosso sistema imunológico que nos protege. Porém, a gente tem que pensar que não são todos que têm a mesma saúde. Não vem escrito na testa, paciente saudável, paciente não é saudável. Ou o colega é saudável, ou o funcionário, o colaborador é saudável ou não. E a gente sabe que uma pequena quantidade de micro-organismos para uma pessoa imunocomprometida é suficiente para desencadear um processo infeccioso. Portanto, a gente tem que sim cuidar e nos proteger para que todos possam se sentir seguros nesse ambiente odontológico. E eu posso reaproveitar? Quanto ao uso do respirador, hoje, ainda bem que os preços estão voltando aos preços antes da pandemia. Então, hoje você consegue achar um respirador por R$2, R$3. Mas tinha uma época que estava valendo por R$30. Eu comprei por 30 em março. Exato. Vai chegar aqui, a gente precisa se proteger. Como é que a gente vai trabalhar na especialização da São Leopoldo? A gente comprou por R$30 a unidade. E foi de fato muito caro. Então, naquela época, R$30 se justificava, porque antes você reutilizar um respirador do que você não utilizá-lo. Mas existem alguns critérios de você reutilizar o respirador. A gente recomenda, e no nosso e-book, a gente possa depois disponibilizar para vocês acessarem, ele precisa fazer a cessação, ele tem que vedar. Então, mesmo que você esteja ele sequinho, você veja que ele não está com impureza, mas se ele não estiver apertando o seu rosto, se a borrachinha estiver frouxa, ele não está ajudando na vedação. Claro. E isso compromete a sua capacidade de filtração. Então, talvez a dica mais importante é: você pode reutilizar? Sim, desde que ele não esteja úmido, desde que ele não esteja sujo e desde que a borrachinha esteja marcando o nosso rosto, porque ele marca mesmo. Se ficar frouxinho, não é recomendado utilizar, é importante descartá-lo. Então, o número de vezes estaria relacionado a essas características. Usei tantas vezes, ficou frouxo. Mônica, é ruim a gente falar em vezes, porque, por exemplo, se eu falar, vou usar 5 vezes, mas 5 eu posso usar por 5 dias, ou eu posso usar por 5 pacientes, ou 5 períodos, e isso fica aí, dá muito variável. Então é importante a gente saber que pode utilizar, do ponto de vista de ciência, ela se mostra efetiva por algumas vezes de uso, mas é importante a gente sempre ter esse critério de avaliação. E eu tô reutilizando por quê? Porque eu não tenho condição de comprar outra, ou eu estou reutilizando pelo simples ato de reutilizar para economizar? Entendi. Então, se você puder utilizar uma por período, então uma de manhã e uma à tarde, é o que eu faço nos atendimentos. Perfeito. Então eu uso... E o que a gente usa ainda para aumentar a vida útil do respirador? A gente sobrepõe sobre ele uma máscara cirúrgica. Porque é descartável, para quem não sabe aqui, né? A máscara, eu tenho até uma aqui, ó. Então, essa é a máscara que eu tava aqui. Então, essa é a máscara cirúrgica normal. Por que você coloca por cima?
usa o respirador, vedando, apertando a uhum, gente, tem que encostar na pele, e depois você uhum. usa a máscara cirúrgica. Porque você vai estar protegendo o seu respirador contra impurezas, contra a umidade, contra quando você for atender o paciente de gotículas aerossóis voarem nessa máscara. Então, entre um paciente e outro, você descarta essa máscara, Cirúrgica. a máscara cirúrgica, mas você utiliza o respirador ao longo do período. Vitor, e se o respirador ele for reaproveitado, tem aquela história ainda que ele tem que ficar guardado por tantos dias? Como é que ele tem que ficar condicionado? Sim, a gente recomenda, Ah, quando eu falo a gente recomenda, assim, nosso grupo de pesquisa, mas também são os órgãos de referência nacionais e internacionais. Que você pode, por exemplo, ter um potinho de plástico perfurado, um para segunda, um para terça, um para quarta, um para quinta e um para sexta. Então você teria 5 potinhos e 5 respiradores. Então você utiliza uhum. o respirador que está no potinho de segunda, você usa ele na segunda e devolve no potinho. Ele tem que estar perfurado porque ele tem que secar, não pode ficar úmido Para não nessa proliferar. estufa, para não que os micro-organismos não proliferem. Então, Ok. é uma estratégia que hoje eu acho que essa estratégia ela tem sido menos utilizada exatamente por esse fato do que eu disse, que o custo está sendo hoje razoável para você utilizar o respirador. Então, se você Perfeito. Você me puder utilizar. lembrou uma história muito engraçada. A professora Natália, que trabalha comigo, que está assistindo aqui a live, ela estava numa clínica, terminou a clínica, ela perguntou para a aluna: você já guardou o seu respirador, né? Aí ela falou assim: não, já guardei aqui na minha bolsinha, eu levo para casa porque minha mãe lava na máquina. Ai, ai, ai. São coisas Que bom. novas, né? Então, Sim, assim, exato, exato. Tem gente que é muito alérgica e sente o cheiro do respirador e da alergia, enfim, desencadeia o processo alérgico. Mas o respirador. Então, acho que o que a gente aprendeu até agora nessa pandemia, né, enquanto a ah, biossegurança, atendimento odontológico, o atendimento foi inviabilizado? Não. Tanto que a gente já vê que tem consultórios que estão trabalhando como se não houvesse pandemia, que eu também acho isso um pouco equivocado. Acho que isso é um pouco arriscado, você está colocando a sua vida e a vida dos seus pacientes em risco. Acho que a gente tem que aproveitar para tirar lições da pandemia. Será que é importante a gente atender o paciente em quantidade? Ou eu digo, então, vários pacientes? Ou é melhor a gente atender menos pacientes por dia, mas fazendo mais procedimentos? Eu acho que é mais inteligente, mais cauteloso, ah, melhor para o paciente, para você. Você vai gastar com menos EPI, porque você vai ter que se paramentar e desparamentar menos. Você vai fazer com que o paciente se sinta mais seguro, porque ele vai ver uma sala de espera menos movimentada. Então, são mudanças que eu acho que vieram para ficar. E eu tenho me preocupado com algo, Mônica, que as pessoas estão tomando a vacina e alguns países, ontem em Nova York, teve bateria de fogos lá comemorando a quebra das necessidades de proteção coletiva que eles estavam fazendo lá em Nova York. E as pessoas estão indo para a rua como se a pandemia tivesse de fato acabado. Eu fico muito preocupado com isso. Acredito na vacina, acredito no efeito. A gente está vendo que os casos em algumas cidades a gente está tendo muito sucesso já no nosso país, mas nosso país é um país continental e ainda nem 10% da população ainda foi vacinada. Então, além disso, acho que é muito precoce que as pessoas usem desse artifício. 90 e poucos por cento das pessoas estão vacinadas, agora eu vou andar sem máscara. Mônica, você vai se sentir à vontade de ir num shopping sem máscara? Ou você eu vai num. tenho a sensação que eu vou usar máscara para o resto da vida. Eu, Eu não eu, eu gosto. não consigo ver um dia a gente parando de fato de usar máscara. Para mim, isso é uma coisa assim utópica, não sei. Sabe, Me habituei. eu posso, a gente pode daqui 3, 4 anos se encontrar no congresso da SOBEP presencial e falar, nossa, a gente falou que talvez a gente não usasse, que a gente continuasse usando, e olha que besteira que a gente falou. Não sei, a gente não sabe o Tomara. futuro. Tomara. Tomara, né? Tomara. Mas hoje o Vitor não tem segurança de entrar num avião se não tiver de respirador. Eu não me Eu não sinto à tenho nem com vontade, respirador, eu ainda tenho medo, eu ainda tenho sabe? bastante, mesmo Então, vacinada. sabe, assim, você sabe, a gente já tinha marcado esse nosso compromisso antes, eu tive um problema pessoal, eu perdi meu pai por conta dessa doença. Eu vivi durante todos esses dias falando de Covid, eu fiz um monte de live, meu pai assistiu todas, e mesmo assim, o vírus, ele não escolhe
credo, não escolhe raça, não escolhe gênero, não escolhe nada. É uma pandemia isso. A transmissão comunitária acontece quando você menos espera e não é fácil. Eu acho que todo mundo aqui tem alguém conhecido que passou por essa situação. Eu sou mais uma dessas pessoas que passou por essa situação. Eu não tive Covid também, não tive, mas é muito desesperador, é muito frustrante, é muito horrível. Eu não desejo isso para ninguém. Então, Claro, com certeza. por isso a gente tem que Eu se cuidar, senti. gente. Ah, Com obrigado. certeza, Não, com a vida certeza. continua, né? Ontem fez um mês, mas a vida continua. Meu filho. A Andressa queria te fazer uma pergunta, Vitor. Diga, Andressa. Foi uma pergunta da Mariana. É indicado o bochecho com clorexidina ante qualquer procedimento que gere aerossol? Muito boa. A gente tem feito essa medida aqui na nossa faculdade, Andressa, e Mariana, nome da minha esposa, que a gente tem esse cuidado de usar o antisséptico bucal, a clorexidina 0,12%. Nós mantivemos esse fluxo aqui na faculdade, não pela questão da Covid, ou não pelo fato de ele tem efeito antiviral. A gente sabe que tem. E a gente também sabe que a literatura demonstra que você usa o antisséptico, você pode fazer, desculpe, a diminuição momentânea dessa carga viral, mas o fluxo salivar pode fazer com que aumente novamente esse fluxo, essa quantidade de vírus na boca. Então, não apenas para a COVID, mas você diminui a carga microbiana. Então você De uma diminui a forma quantidade de geral, né? bactérias, diminui a quantidade de fungos e também você pode diminuir a quantidade de vírus. Então, pensando em diminuição de risco de contaminação do ambiente, é recomendado sim o uso do antisséptico a 0,12% de clorexidina por 1 minuto antes do procedimento e não apenas quando vai usar o aerossol ou vai gerar aerossol, mas para todos os procedimentos. Aqui a gente, na faculdade, todos os pacientes fazem uso desse antisséptico. Lá na faculdade a gente também tinha essa prática, né, Andressa? É, Antes da pandemia, a gente também tinha essa prática. Pelo menos isso a gente já estava habituado, né? Numa tentativa do jeito que você sim. falou, de reduzir micro-organismos de A uma carga forma geral. microbiana, exato, Isso. exato. Muito bom, Sim. muito bom. Andressa tem outra pergunta também da Mariana, né, Andressa? Isso mesmo. Água oxigenada no reservatório de água reduz a transmissão de Covid por aerossol? Muito boa essa pergunta, Andressa, e muitas pessoas, até empresas, investiram em marketing, colocando no mercado o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, como uma solução milagrosa que ia acabar com o risco de contaminação ou de transmissão, de contaminação cruzada, principalmente para o vírus SARS-CoV-2, que é o agente etiológico da Covid. Ocorre que, assim, primeiro, não tiveram estudos que comprovaram essa eficácia. Tiveram estudos in vitro microbiológicos, não estudos para avaliando a dispersão em aerossol. Além disso, essa solução, independente da sua concentração, ela pode corroer o sistema da cadeira. Então, e também não é recomendado a gente utilizar o peróxido de hidrogênio ou a água oxigenada como algo para diminuir o risco de contaminação. E as pessoas pensavam, é só colocar a solução, ela vai se ligar na água e ele vai ligar no vírus. Não é tão simples assim. Essa engenharia espacial, então, dessas partículas é muito complexo. Não é tão simples assim como a nossa cabeça gosta de pensar de forma simplista. Então não funciona, não é efetivo esse tipo de método. Então não é aconselhável que se utilize essa solução desinfetante na água que vai na boca do paciente. Perfeito, obrigada. Imagina. Olha só, tem pessoas que estão assistindo a live, Vitor, que são às vezes pacientes, né? Não são da área de Sim. saúde, da área de saúde, e eu escutei muitas vezes pessoas me falando assim: ah, doutora Mônica, eu fiquei o ano passado inteiro sem ir ao dentista, Uhum. né? Com medo de me contaminar. Assim, de fato, realmente, quanto mais você ficar em casa, né? É uma das maiores formas de prevenção. Uhum. Mas eu sempre argumento, eu falo, o dentista é um local, quando você vai ao consultório odontológico, que você está seguro.
A Sim. gente, em biossegurança, a gente é padrão, não é Sim, isso? a gente é referência mesmo. Nós temos esse Não é? cuidado, essa análise mais criteriosa, essa preocupação desde a nossa formação. Ocorre que muitas pessoas, porque a própria mídia colocou que o ambiente odontológico era um ambiente de alto risco, e de fato é pela geração de Uhum, gotículas aerossóis, mas se nós dentistas utilizarmos os equipamentos de proteção individual adequados e nós seguirmos os protocolos de biossegurança, o risco de fato é mínimo. E digo mais, muitos colegas têm utilizado dessa nova odontologia, então uma odontologia que você está seguindo melhor os conceitos de biossegurança, como algo para demonstrar um cuidado maior para os seus pacientes. uhum. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é como se fosse de fato utilizar isso para o bem, para a sua imagem, para o seu marketing. Então, além dos benefícios para você se proteger, para você proteger o seu paciente, ainda você está agregando valor no seu atendimento e oferecendo segurança. Quem não se sente seguro quando vai numa loja, quando vai em qualquer lugar, a pessoa já passa um álcool na sua mão. É a mesma coisa no Uhum. consultório. Se você observa uma secretária ou o próprio profissional entrando em contato via celular ou ligando, falar, você está tendo algum sintoma? Você teve contato com alguém com Covid? Então, olha, o seu horário é às 3 horas, por favor, tente vir sem nenhum acompanhante, tente chegar no horário para não ficar esperando, porque tem outros pacientes. A gente está atendendo o paciente entre 40 e 40 minutos, sabe? Aí são os tempos que cada Uhum. um sabe onde cabe, onde pode fazer isso. Mas são informações que hoje você consegue demonstrar a importância do seu trabalho e o cuidado que você está tendo para o seu paciente. Então, é importante a gente também destacar isso. Verdade, eu acho um lugar super seguro. E aí, fazendo o link, queria que você contasse para a gente o que que você desenvolveu aí, porque assim, você realmente caiu, né, na Covid estudando profundamente, né? Eu acho que se você não é a pessoa que mais sabe do assunto, é uma das que mais sabe, né, Vitor? Então eu acho que você pode Aparece. contar muita coisa aí pra gente, mostrar pra gente na clínica. O Sim, que que então, você na verdade, o conta? trabalho a gente não faz sozinho, né? É um trabalho em equipe. Eu brinco Perfeito. que se não fosse um grupo, e eu estou falando desde os nossos técnicos de laboratório, que ajudaram a fazer a contagem das unidades formadoras de colônia, enfim, tem um monte de gente que está envolvida nisso, né? Então, nós somos um time grande, então o Vitor não fez nada, quem fez é a equipe da microbiologia da São Leopoldo Mandic, que fez algo pensando no bem da sociedade, no bem da comunidade. Então, lá no começo da pandemia, a gente ficou preocupado, de fato, com as dispersões de gotículas aerossóis. E aí teve um vídeo que eu recebi, eu faço parte do grupo de trabalho de biossegurança do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, do CROSP. Uhum. Então, Uhum. eu fiquei, graças a os livros, o e-book que a gente fez, as coisas foram se conectando e eu fui parar lá no CRO. E naquele grupo, que eu quero mandar um abraço também para os amigos aí que estiverem assistindo, apareceu um vídeo de uma dentista do interior de São Paulo, que ela utilizava um bastidor, que eu nem sabia o que era bastidor, mas é algo para fazer um bordado, junto com um filme de PVC e um TNT, para controlar a dispersão de gotículas aerossóis. Eu achei o vídeo sensacional, fiz uma campanha aqui no Instagram, pedi para meus amigos me ajudarem a descobrir quem era a dentista que tinha feito aquele vídeo. E foi assustador. Em menos de 30 minutos, eu já sabia nome, sobrenome e de É onde era assustador. a colega que fez o vídeo. Enfim, aí eu entrei em contato com essa colega, me apresentei, falei que era pesquisadora aqui da São Leopoldo Mandic e gostaria de fazer testes no laboratório e tirei algumas dúvidas e falei que se fosse bom a gente ia divulgar isso para a comunidade, para que a gente precisava de soluções naquele momento. E nós fizemos os testes, esse artigo foi publicado na RGO, na Revista Gaúcha de Odontologia, e nós demonstramos realmente a capacidade de controle de dispersão de gotículas aerossais utilizando a BIBO, que é a Barreira Individual de Biossegurança Odontológica. Foi muito legal, Vocês fizemos uma live patentearam depois. isso? Na verdade, a gente não fez patente porque essa estrutura, bastidor, que você compra na internet, eu comprei no Mercado Livre, assim que eu vi o vídeo lá que a colega chegou no meu celular,
não é patenteável, mas é aquele movimento maker. Então, todas as pessoas que tiverem um bastidor, um filme de PVC e um TNT, conseguem, e um braço que segura o smartphone, consegue fazer uma Bibo. E foi muito legal, que aí eu recebi foto de gente do Brasil inteiro utilizando a Bibo, lá na época que todo mundo estava com medo de atender. Beleza. Aí nós viemos para o laboratório, viemos para a faculdade, e a nossa equipe tem uma equipe aqui da faculdade de ortodontia, a equipe do Dr. Suzuki, do Hideo Suzuki, e ele é um professor Pardal. E aí nós desenvolvendo e testando, chegamos na Bibo Mandic, que é a barreira individual de biossegurança odontológica da faculdade de São Leopoldo Mandic, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu pedi para eles já deixarem montado aqui para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Veja se vocês conseguem ver. Então aqui o bastidor virou esse aro de metal, e aqui é um filme de PVC que eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ele fica super transparente, então para trabalhar você fica super bem para ver o paciente. Além disso, aqui a gente coloca essas fitas para onde a gente pode colocar a mão e atender o paciente nessa câmera, né? Nessa estrutura, nessa barreira. E depois que você atende o paciente, você solta essa estrutura e descarta esse plástico, né? Essa barreira de PVC. Então, Poxa, legal. Então, isso são inovações, isso daqui sim foi patenteado pelo grupo de pesquisa aqui da faculdade, já está sendo, eu não digo comercializado, mas assim, tem uma empresa que já está produzindo isso, a faculdade tem divulgado isso, a gente tem tido convênio com várias prefeituras de várias cidades do Brasil que estão adquirindo esse equipamento para os profissionais da rede pública. Então, isso é muito legal, é muito gratificante, né? Então, e como é que prende, Vitor? Me mostra ele de novo. Posso mostrar melhor aqui para vocês? Claro, ele tem uma barra. Vou mostrar aqui para vocês como que ele funciona. Peraí. Muito legal. Então, aqui, ó, tá vendo? Ela tem essa peça aqui que é um L, você consegue... Opa, quase derrubei o celular. Peraí. Ó, aqui você tá vendo que você tem um L aqui. Tô vendo. É o que preso dá o na suporte. cadeira. Deixa eu deitar a cadeira aqui para vocês verem. Ó, isso daqui, quem sabe faz ao vivo, hein? Ó. Aí. E a gente já deixa montado a Bibo aqui, porque ela tem essa escotilha. Vou mostrar para vocês. Então, a gente monta ela. Deixa eu mostrar direito aqui. Entendi. Deixa ela montada, aí pede para o paciente entrar. Aí o paciente entra com a máscara. Isso é importante, com a máscara. Depois que ele usa a máscara, a gente pega, fecha aqui, sobrepõe o paciente e só nesse momento a gente pede para ele tirar a máscara. Perfeito. Depois que ele tira a máscara, então a gente pode fazer o nosso procedimento. Olha como fica bom. E ele é totalmente ajustável. A gente consegue trazer para frente, para trás, para cima, para baixo. Enfim, dá para fazer um monte de coisa com a Bibo, que é a barreira. A gente já fez testes de qualidade, como que é a percepção do paciente, como que é a percepção do profissional que está utilizando. Se atrapalha de alguma forma a visibilidade. Tem uma curva de aprendizado, como tudo, é como usar luva, é como usar o respirador, claro. E agora é como usar a Bibo. Então a gente está difundindo, e que bom que a gente tem esse espaço também para difundir e mostrar para os colegas. O custo dele não é alto e assim, é bem bacana. E esse PVC, Vitor, é um PVC convencional ou ele é tipo um refil que você vai trocando? Ele é vendido em rolo. Sabe quanto que a gente usa 1,5 metro por 1,5 metro? O PVC mesmo, o rolo mesmo, convencional. Não é aquele do mercado. É um rolo de PVC, ele tem 1,5 metro. E para adquirir o rolo, para essa medida de 1,5 metro por 1,5 metro que a gente usa para cá, custa 30 centavos. Então o custo é muito barato. Por isso que ele é muito interessante. 30 centavos. Fácil a gente conseguir acessar para comprar? É fácil, é facílimo. Depois eu posso também passar o contato para vocês. Porque realmente é para difundir para que mais pessoas se protejam. Tá bom? Então, essa já é uma realidade aqui na nossa clínica. Todas as cadeiras têm e a gente tem utilizado. E a gente diminui utilizando ele quase 80% a contaminação nos testes que a gente fez do ambiente. Então, veja só, é bastante coisa que a gente está fazendo para os nossos pacientes. Aí outra novidade que a gente tem é esse equipamento aqui, ó. Esse equipamento é um equipamento com tecnologia UVC, então que é uma capacidade germicida. Esse equipamento, ele tem
8 lâmpadas. Olha que bonitinho que ele é. Tá? Aqui. Faz por Ele é favor, produzido. Vitor. Fica em pé do lado dele para eu entender o tamanho dele. Não, ele não é tão pequenininho. Entendi. Tô vendo. Agora Ele é entendi. grandinho. Obrigado. Ele é grandinho Entendi. até. Por quê? Ele precisa ser potente. Porque se ele não for grande e eficaz, ele não tem benefício nenhum. Então a gente fez cálculos com os engenheiros, a gente fez todas as mensurações para saber qual que é a capacidade desse equipamento. Olha só que bonitinho que ele é. Vocês que desenvolveram esse equipamento? É legal essa história porque quem desenvolveu é o Oscar, da empresa UVCTech. E ele é pai de uma aluna nossa aqui da faculdade. Nossa, ele procurou a gente e foi super legal. E a gente ajudou com melhorias com essa empresa. E é uma startup hoje que ela faz parte do nosso hub de inovação aqui da faculdade. Ele já tem validação pela Anatel, ele é ativado por Bluetooth. Eu não posso ligar ele aqui porque eu teria que estar fora da clínica, porque a luz UVC ela pode fazer mal para a pele, para os olhos, se ele tiver em contato direto, tá bom? Mas esse também é um... E aí, quanto vocês acham que ele pode fazer descontaminação só a tecnologia UVC, que tem que ter fluência, tem que ter potência? É usado nos intervalos. Exato. Então, antes da gente vir aqui para a live, elas estavam utilizando. Então, esse equipamento ele fica no centro da clínica. Vou simular para vocês aqui. Então, ó, ela fica no centro da clínica e aí... pega toda essa área? Pega toda essa área. Esse de 12 metros quadrados, a gente já fez os cálculos que funciona. Por 15 minutos, ele é capaz de fazer uma descontaminação de todo o ambiente. E ele faz uma redução microbiológica, pelos nossos testes, de 93%. Nossa, então, a gente está com estudos em desenvolvimento e logo a gente vai publicar também essas informações. Então, a gente também teve esse equipamento que eu queria mostrar para vocês, junto com a Bia. Qual é o nome dele? Qual é o nome esse desse? É um DUV, que é da empresa UVCTech. Um DUV é a Unidade Móvel de Desinfecção por Ultravioleta. Tá? E esse já está disponível comercialmente? Já tá disponível comercialmente. E você acha que ele é acessível para consultório em relação a custo, ou mais clínicas, faculdades? A empresa, eles estão desenvolvendo equipamentos, mas para odontologia, um tamanho menor. Esse daqui a gente brinca que ele não é Tomahawk, como que é o nome daquela bomba atômica? Na Hiroshima. Enfim, Chernobyl, a gente fala que é Chernobyl, porque ele é extremamente potente, porque aqui é um espaço muito grande. Então a gente precisa, para o ambiente odontológico, ele pode ser um pouco menor, né? Para que ele possa ter esse efeito. Ele está relacionado com a área, né? Com a área. Quanto maior o espaço, mais potência o equipamento tem que ter. Então está em desenvolvimento. Sim, o Davi perguntou se funciona com a descontaminação dos respiradores também. Existem algumas empresas que falam de utilizar a UVC para fazer descontaminação de respiradores. Como eu já disse para vocês, se você está podendo comprar um respirador que custa R$ 2,50 hoje, não tem por que você ficar colocando ele na UVC, exposto à UVC. Mas a UVC ela é extremamente ativa, porque ela destrói o material genético, tanto da bactéria, quanto de vírus, quanto de fungos. Então, portanto, isso é importante. É uma ferramenta que ela já existe há um século, essa tecnologia de UVC, mas que hoje a gente tem domínio e conhece muito mais. E essa empresa em especial, eles desenvolveram um aplicativo. Então, por exemplo, eu quero descontaminar hospital, eu quero descontaminar ambiente odontológico, eu quero descontaminar... Sabe onde que é o ambiente? Depois do ambiente odontológico, que é o mais risco de contaminação, sabe o segundo lugar mais contaminado? Não, qual é? Pasmem, salão de beleza. Vocês acreditam? Salão de beleza é um ambiente extremamente contaminado. Então, primeiro o ambiente odontológico e depois vem o salão de beleza. Olha isso, tá vendo? Meninas e meninos que estão escutando isso. E ele já tem, então, nesse aplicativo ele já fala, então, qual que é a região. É salão de beleza, então ela já sabe qual que é a potência que tem que ser utilizada. Legal. Bem legal. Depois, bastante coisa que... Aí, além disso, a gente também testou, junto com uma empresa de ultrassom, um dispositivo de silicone que reveste os insertos ultrassônicos, que também diminui pra caramba a dispersão de aerossóis.
A gente publicou na PLOS ONE esse trabalho, junto com a empresa CV Dentos. Então, foram bastante trabalho. A gente trabalhou bastante na pandemia, Nossa, Mônica. pois é, não deu nem tempo de perceber que estava tendo pandemia, né? Olha, eu acho que foi a minha Muito bom. válvula de escape, na verdade, viu? Porque Ô, foi muita Vitor, coisa. Oi. o que eu ia te perguntar? Pode perguntar, Andressa, depois eu pergunto. Tá. Há algum protocolo internacional de biossegurança ou algo novo em relação a isso? Olha, Andressa, isso que eu mostrei para vocês, eu acho assim, nós temos que pensar que os protocolos, eles existem e algumas coisas a gente tem que pensar o que é aplicável, o que é viável para a gente. Por exemplo, utilizar uma Bibo é viável. Acho que ele não custa, esse suporte metálico com aço cromado, não custa acho que R$ 200, se eu não me engano, salvo engano, tá? Que é algo que a gente pode colocar no nosso consultório, que pode oferecer segurança para o dentista e para os pacientes. Tá? A gente tem... Então, acho que isso é algo que mudou. Eu acho que a gente entender mais da tecnologia UVC também é algo que foi e tem sido bem aplicado em vários serviços. Então, eu acho que nós tivemos vários ganhos, mas assim, do ponto de vista de paramentação também, o uso do respirador. Uma outra coisa, vocês usam Face Shield? Eu ia te perguntar isso, sobre a Face Shield. Teve um dia que eu estava na especialização com a Natália, né, que está aqui, que eu te contei da história da luva. E aí eu que fotografo todos os pacientes, né? Eu centralizo, ninguém pega na máquina, só eu. Fotografei todos os pacientes. Quando eu fui ver as fotos em casa, eu estava com a Face Shield, não tinha uma que tivesse Que boa, estavam salvava. todas desfocadas. É horrível. E assim, era uma Face Shield nova, era o primeiro dia que eu estava usando a Face Tava Shield. se Qual é a sua achando. experiência? Não, eu tava Então, achando que eu estava enxergando tudo, estava enxergando nada. Então, Mônica, essa Ó, Face Shield, a gente tem, sinceramente, é algo que ela mais atrapalha do que ajuda. Sejamos sinceros. Então, eu me o bato que, em tudo quanto é lugar o com que a ela. gente mudou, né? A gente usa Ó, hoje o respirador e o óculos de ó, proteção. O óculos de proteção que eu uso é aquele com vedação. Parece um óculos de de natação, mergulhador. de mergulhador. Mas tem, hoje a 3M, enfim, tem várias empresas que produzem e eles são muito bons de utilizar. A dica que eu dou é só utilizar aqueles sprays de mergulhador para que a lente não embace. Você pode fazer até com grau, né? Ah, Tem até a é? possibilidade de fazer com grau. Para quem usa óculos, é Que uma opção. legal, que legal. E aí a Face Shield, a gente estava tendo uma dificuldade enorme aqui na faculdade. Mas então pensem comigo barreira. Estou usando um óculos de proteção que é uma barreira. Estou usando uma máscara, uma Face Shield, que é uma outra barreira. E os nossos alunos têm que usar a Bibo. É uma outra barreira. Imagina para o cara enxergar uma restauração. Pois é, Então, nossa. Então, o que a gente fez? Os alunos que utilizarem a Bibo de forma adequada, eles não precisam usar Face Shield. E isso foi ótimo. Então, a gente fez com que eles se motivassem ainda mais a utilizar a Bibo, desde que utilizando de forma adequada. E usando óculos de proteção, se possível, com vedação. Então, foram mudanças, Perfeito. estratégias que a gente foi fazendo. Mas, ao mesmo tempo, se eu for fazer uma cirurgia, eu não vou fazer uma cirurgia sem Face Shield. Eu não me sinto É o meu mais protocolo. seguro também. Na Sabe? hora do procedimento cirúrgico, eu coloco a Face Shield também. Sabe? Confesso para Então, você que eu me sinto mais segura sim, nessa e a gente vê situação. agora as gotículas de sangue que ficam todo marcando no acetato, né, da Face Shield. Então, É verdade. são melhorias que a gente está tendo para proteger ainda mais a gente, né? Perfeito. Vitor, a gente tem um projeto aqui também de extensão sobre ozonioterapia, né? Certo. Mas não como descontaminante. A gente trabalha com ozonioterapia principalmente para tratar processos infecciosos, para bioestimulação. Você chegou a fazer Legal. algum estudo com ozônio de alguma forma? A gente veio uma empresa aqui Você conhece o professor Francisco Campos? Claro. Conheço. Ele vai fazer Então, uma live aqui com a gente de então, o ozonioterapia. Chico, Ele é professor daí, é aqui da claro. São Leopoldo Mandique, um amigão, e ele tem parceria com uma empresa e eles trouxeram um equipamento de ozônio aqui na entrada da nossa clínica. E é instalado aqui na entrada da nossa clínica, é um túnel, né, que as pessoas entram como se fizesse uma descontaminação para entrar. Como todas as medidas de biossegurança que a gente está fazendo, essa também é uma outra ferramenta mais coadjuvante também,
para fazer a Entendi. descontaminação. Mas se a pessoa estiver contaminada e passar pelo túnel, ela vai continuar contaminada. Não é isso que vai diminuir a sua carga viral. Entende? Entendo. Então, é, diferente da UVC, que quando desliga a UVC, ela para de eliminar a radiação, o ozônio, a liberação de ozônio, ele tem um efeito residual. Então, só essa observação que ela é tóxica, né? O ozônio é tóxico. Então, assim, só uma observação que tem que ficar atento. Existem muitos estudos que estão sendo desenvolvidos, mas eu ainda não li nada que fala, nossa, realmente a gente tem que colocar isso agora como uma realidade, uma nova realidade no nosso atendimento com o objetivo de descontaminação de ambiente. Perfeito. Tá? Mas é mais uma ferramenta, né? São várias e a gente vai São vários, adicionando para vendo quem é que vai contribuindo mais, né? o que é mais viável para a gente, de fato. Perfeito. O que a gente tem é mais acessível, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Vitor. Durante esse período de pandemia, acho que principalmente no início, né? Lá, de repente, entre maio, meio do ano, até julho do ano passado, muitos consultórios ficaram fechados, né? No primeiro momento foi um susto. A gente não Uhum. sabia como proceder, o que tinha que fazer. Teve determinação, né, para os consultórios fecharem. E aí muitos pacientes ficaram com medo e não foram. Você conseguiu perceber esses pacientes que eram pacientes de atendimento odontológico, de lesões bucais? A Natália brinca que os nossos pacientes com lesões pré-malignas agora estão todos com lesões malignas. Ai, é Horrível isso, né? tristeza, é Você horrível. conseguiu perceber? A gente que trabalha com diagnóstico, a gente sentiu na pele, porque muitas vezes não é É. apenas a manifestação bucal. Esse paciente é um paciente sistêmico, né? Ele tem problemas Aham. sistêmicos e que isso deixa ele com mais medo ainda de vir ao atendimento odontológico. Claro, claro. Então, a gente sentiu no primeiro momento essa redução aqui na faculdade, dos pacientes procurarem, a gente fez a nossa triagem também, evitou nesse primeiro momento que os pacientes com doenças sistêmicas viessem até a faculdade para atendimento, porque era um risco para a saúde deles estarem em um ambiente onde minimamente tenha aglomeração. Não Aham. aglomeração irresponsável, mas onde existem pessoas, existe um risco de transmissão. Então, Claro. houve sim essa redução. Eu tenho muitos colegas, muitos amigos dentistas também que tiveram esse tipo de problema no seu consultório. Tem tido, ainda isso se mantém, muitos pacientes idosos ou imunossuprimidos ainda têm medo de sair de casa, e esse é o medo que vai perdurar mesmo com vacina. É uma geração aí, nós somos a geração que vai ter história para contar da Covid, viu? Tenho É certeza verdade, né? O que disso. a gente não viveu na infecção pelo HIV, né, Vitor? Agora a gente está vivendo na Covid. Exato, Manifestação exato. oral da Covid. O que você me fala? Não Então, achamos nada até agora. Ó. Então, Mônica, isso daí eu também, vários estudos de vários colegas nossos, né, lá da sociedade, também estudos em revistas importantes, mas como eu disse, esses pacientes são pacientes que tiveram, principalmente pacientes que foram hospitalizados para a Covid, que ficam na UTI, são pacientes que eles estão expostos a alta carga de antimicrobiano, eles estão imunossuprimidos e, consequentemente, doenças oportunistas vão desenvolver naquela mucosa, Claro. as famosas mucosites. Ainda não me convenceu, mesmo com alguns estudos mostrando alguns sinais da Covid. Por exemplo, a gente tem sinal de Nikolsky, sabe? Alguma coisa assim que possa simbolizar algum tipo de doença, né? Que para uma doença autoimune, por exemplo, a gente não tem, isso daqui é sinal de Covid, né? Ou as estrias de Não, Wickham, dali não, eu do queria ter Clicken plano, que é achado. clássico. Eu queria ter achado a leucoplasia pilosa da Covid. Exato, como a gente Queria. tinha no HIV, exato, a gente não tem. Queria. Ainda Não, não tem, não só sei. inespecífico, né? É Eu tenho visto muito. muito, Vitor, a questão da alteração de língua, semelhante à língua geográfica, né? Mas até aí, será que aquela língua geográfica já não estava presente antes e agora que o paciente vai perceber? E eu vejo também, assim, mudando um pouquinho o enfoque, mas, assim, dos efeitos colaterais é a perda de paladar. E nós temos tido Uhum, alguns casos aqui da faculdade de paciente que teve Covid há 6 meses, por exemplo, e nós, no nosso serviço de diagnóstico de doenças da boca, nós temos feito laser terapia nesses pacientes que perdeu o paladar. E
a gente tem visto, notado que esses pacientes estão tendo benefício, então eles estão voltando a sentir alguns Uhum, sabores com a laser uhum. terapia. Então, esse para mim é o mais simbólico. Perder o paladar é algo que. Mas clinicamente não é algo. Eu não vi nada ainda que me convenceu para falar, é a língua É pilosa do câncer. patognomônico. É Que patognomônico, seja, não. também, né, não vi. Acho que não veremos. Né? No É, começo assim, da vamos a. pandemia, falei, vai todo mundo Nossa! estudar, vamos achar, não. Não achamos, não procuramos e não achamos. Vitor, assim, nosso tempo está bem no finalzinho. Andressa, tem mais alguma pergunta aí de alguém que tenha escrito? Não? Posso seguir Não, aqui? tudo certo. Uhum. Eu queria falar algumas coisinhas ainda. Diga. É, posso escolher vacina? Fui no posto, não Não, tenha. não. Isso, Sommelier de vacina, né? A perfeito. sommelier de vacina não dá, porque, na verdade, o uso da vacina é para uma medida coletiva, não uma medida individual. A gente tem que tomar a Perfeito. vacina que tiver, seja a Coronavac, seja a AstraZeneca, seja a Pfizer, seja Exato, XYZ. exatamente. Nós temos que utilizar o que tiver e se vacinar, né? Então, não existe o sommelier da vacina, gente. Isso daí é bobeira. Adorei Eu esse falo isso. sommelier da vacina, gente. Eu vi um meme esses dias que eu achei ótimo. Eu tive esse problema em casa. Minha mãe não deve estar assistindo, que essa hora ela deve estar almoçando. Mas minha mãe queria dar uma de sommelier da vacina. Daí eu aqui de Campinas, liguei lá em Foz e falei, mãe, pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha. Verdade. Olha só, máscara de pano protege? A gente tem visto, foi feito vários estudos demonstrando como a gente pode utilizar da máscara de pano para que aumente a sua efetividade. Então, a maneira mais segura hoje é como eu tenho utilizado também, quando eu saio, for no mercado, alguma coisa do tipo, eu uso a máscara cirúrgica e por cima da máscara cirúrgica eu coloco a máscara de pano. É como se fosse a Ah, história você da N, inverte. é como se fosse a Ah, N95 com a máscara cirúrgica, sabe? Mais ou entendi, menos isso. Eu estou entendi. A de colocando uma pano melhorzinha e depois eu por coloco a de baixo. pano por baixo, por fora, né? Entendi. Por fora. Ah, Para que você entendi. porque você aumenta sua Tem... capacidade de filtração. Tem estudos que já Ah, mostram que aumenta em 90 e poucos por cento essa associação da máscara cirúrgica e depois usar máscara de pano. boa, Você essa eu usa ainda não duas tinha feito. máscaras. Uma Duas boa, né? Porque máscaras. tem uma hora também, né, que é o respirador, como você chama, né? Ele cansa, machuca o rosto. Então, assim, É. dependendo do lugar, a gente acaba, né, cedendo um pouco para máscara cirúrgica, descartável, né? Exato. É assim, onde não gera, você usa o respirador onde você vai gerar aerossol, onde se gera aerossol, onde houver aglomeração. Então, se você for num shopping, se você for num avião, se você for num lugar onde tem muita gente, quem vai te proteger Uhum. mais vai ser o respirador. Você Tá? consegue dar aula com ele? E aqui no laboratório a gente precisa, é norma da faculdade utilizar. Mas aí a faculdade também instalou microfone em todas as salas e caixa de som, e Ótimo, aí melhorou ótimo. também, porque abafa muito o som, né? Abafa o No som, começo todo mundo né? tá ficando com dor de garganta. Verdade, gritando, né? Para ser É, escutado. é. Nossa, Vitor, fantástico, fantástico. Andressa, o que que você queria falar aí que eu vou fazer minha pergunta final? Então, eu queria só divulgar o evento. Divulga agora, daqui a pouco. Pode falar, Andressa. Então, no mês que vem, nós vamos fazer um evento. É uma parceria que a gente fez, projeto de extensão Odontologia Médica, em parceria com doenças de boca. Nós faremos o nosso primeiro simpósio de câncer de cabeça e pescoço da UERJ, no dia 7 de julho, às 18 horas. Teremos a honra de receber a professora Mônica Israel, claro, né? Ela falará um pouquinho sobre como o cirurgião dentista ele pode atuar no diagnóstico e tratamento do câncer de cabeça e pescoço. E também traremos o professor Leonardo Rangel, que falará sobre o tratamento cirúrgico de pacientes oncológicos e inovações cirúrgicas. Ao final, nós faremos uma mesa redonda multidisciplinar com a professora Natália e esses dois professores. Então será incrível. Vocês não Que podem Ah, perder, legal. gente. tá joia, Muito O Andressa. legal. Só Sim, deixando aí para todo mundo que está vendo, né, o dentista no papel do diagnóstico, né, não no sim. tratamento, né, Isso, diagnóstico e isso. o A nossa cirurgião. área. Isso, Muito muito bom. boa, Ele né? vai fazer. Adorei. Obrigada, Parabéns. Andressa. Sucesso, viu? Muito obrigada. Hoje a gente vai colocar no nosso Instagram as orientações. A gente vai fazer um post com tudo certinho. Então não percam, gente. Vai ser incrível.
É super convidado para você vir. Ah, eu vou, me passa o link que eu vou assistir com muito prazer, viu? Muito Tá obrigado pelo ótimo, vamos convite também. passar. Nossa, muito Obrigada. bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já comentei lá no início que eu ia perguntar, né? Já teve spoiler. É para sempre que a gente vai ficar assim? O que que você acha? Ah, já dizia Cássia Eller, né? O sempre, sempre acaba, né? Não existe para sempre, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem que aprender com as nossas dores. E eu aprendi a duras penas essa doença e eu não brinco com essa doença. Eu não quero colocar em risco as pessoas que eu amo e também não quero me colocar em risco. Então, as Perfeito. medidas que mesmo que a gente faça, que a gente tenha consciência, terminou a vacina, todo mundo tomou vacina, agora a gente está livre da Covid, a gente está tendo muitas variáveis, a gente está tendo muitas complicações da Covid. Então, a pessoa até teve Covid assintomático, belezinha, só que a conta está chegando agora. Então, não é brincadeira essa doença. A gente tem um ambulatório de síndrome de paciente pós-Covid, que a gente está desenvolvendo uma pesquisa também, e a gente tem percebido que o buraco é muito mais embaixo, muito mais embaixo. Todos os pacientes da forma grave da doença estão com algum tipo de complicação, e essa complicação vai perdurar por anos. Então a gente tem que ter essa consciência que mesmo com a vacina, eu sou jovem, quanto que aconteceu disso dos jovens pensarem que não estavam colocando a sua vida em risco, não é? Porque não tinha, porque meu sistema imune é bom. E quantos colegas ou quantos jovens também infelizmente perderam a vida por essa doença? Então eu não acho que é para sempre, respondendo a sua pergunta, tá? Respondendo a sua pergunta, eu não acho que é para sempre para a Covid, mas eu acho que a gente pode ter outras ao longo da nossa vida, infelizmente. Por isso que a gente Então tem que se proteger sempre. devemos nos Não vem habituar a na essas. testa. Não vem na testa. Não vem escrito na testa. Sou Covid, não sou Covid. Mesma coisa era na época do HIV. Né? Exatamente. Tá joia, Vitor. Muito obrigada. Obrigada, Andressa. Obrigada a todos que nos assistiram. Eu aprendi muito. Não sei vocês, mas eu aprendi muito com isso. Eu que agradeço. Eu Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu novamente peço desculpas por não termos conseguido aquele outro momento, Mônica. Mas eu estou aqui à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se algo não ficou claro, fiquem à vontade de mandar uma mensagem, pode me escrever, que eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite, viu? Obrigada a você. Obrigada. Foi incrível. Tchau, Um grande gente. abraço, Boa tarde. gente. Até mais. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.